Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação da Suma Teológica. A gente está agora no 7º artigo, da primeira questão da primeira parte. A gente vai investigar se Deus é o assunto desta ciência, se Deus é o assunto da doutrina sagrada. Esse artigo ele se torna relativamente fácil se você está acompanhando os nossos estudos, especialmente se você já viu o artigo 3º. Eu até convido a você, se você não viu o artigo 3º, que dê uma olhada no artigo 3, que de algum modo ele acaba explicando, e esse artigo aqui que a gente vai ver hoje é quase que uma consequência, e se você entende o que a gente viu lá, que fala como essa doutrina é una, que mostra quase que a unicidade dessa doutrina, então a unidade dessa doutrina, aqui vai ficar claro de que maneira Deus é o assunto dessa ciência. Então ele fala o seguinte, a gente já vai diretamente, a resposta aqui é uma questão relativamente simples, então por isso eu convido você a dar uma olhada lá e depois, caso não tenha visto esse artigo, depois volte aqui, se quiser se aprofundar mais nesse tema. Então vamos fazer o seguinte. Então ele já começa dizendo assim, Deus é o assunto desta ciência, já respondendo, e depois ele vai justificar. Entre o assunto de uma ciência e a própria ciência, existe a mesma relação que entre o objeto e uma potência ou um hábito. Ora, designa-se propriamente como objeto de uma potência ou de um hábito aquilo sobre cuja razão todas as coisas se referem a esta potência ou a este hábito. A gente vai explicar isso aos pouquinhos. Ainda que ele já vai destrinchar isso aqui. Por exemplo, o homem e a pedra se referem à vista como coloridos, uma vez que a cor é o objeto próprio da vista. Ora, na doutrina sagrada, tudo é tratado sob a razão de Deus, ou porque se trata do próprio Deus ou de algo que a ele se refere, como a seu princípio ou a seu fim. Segue-se então que Deus é verdadeiramente o assunto desta ciência, o que aliás também se manifesta pelos princípios desta ciência, os artigos da fé que se referem a Deus. Ora, o assunto dos princípios e da totalidade da ciência é o mesmo, pois a ciência está contida virtualmente em seus princípios. Alguns, no entanto, considerando as coisas de que trata esta ciência e não a razão sob a qual as examina, indicaram seu assunto de modo diferente. Falam de coisas e de sinais ou de obras da reparação ou do Cristo total. Isto é, a cabeça e os membros. Tudo isso é tratado nesta ciência, mas sempre com relação a Deus. A doutrina sagrada, ela trata de Deus propriamente e principalmente a partir da revelação divina, uma vez que a gente viu que é necessário que haja a fé para que você possa se aprofundar de fato na doutrina sagrada. Só que ela não trata apenas de Deus, mas, por exemplo, tanto que a gente vai ver ao longo da Suma, a Suma também trata, por exemplo, do ser humano, a Suma também trata dos anjos, né? A Suma também trata toda a segunda parte sobre as questões éticas, sobre a parte moral. Quer dizer que ela trata não apenas de Deus, vamos dizer assim, em si, né? Tanto do ponto de vista natural, como a base, quanto do ponto de vista sobrenatural, como, digamos assim, o núcleo da doutrina sagrada, mas ela também trata de todas as outras coisas, enquanto essas outras coisas se referem a Deus. Então ela trata do ser humano, trata dos anjos, enquanto são parte da criação, e também trata, por exemplo, da ética, enquanto o homem, de algum modo, ele está buscando a felicidade, e a sua felicidade em última instância, com a plenitude propriamente da felicidade, ela se realiza de modo sobrenatural e Deus na contemplação divina. Então eu colocaria que é um artigo relativamente simples, considerando que a gente já viu como é que se dá a unidade dessa ciência no 3º artigo. Ele é complementar, ele esclarece essa posição e deixa bem claro que Deus, de fato, é o assunto, né, dessa ciência, ou, de algum modo, todas as coisas, enquanto elas se referem, são relativas a Deus, e principalmente nesse aspecto, enquanto seus princípios dependem da fé, né, depende de uma virtude nesse sentido teologal. Então é isso. Então, a gente vai, o próximo artigo que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver se essa doutrina ela é argumentativa, como é que ela se vale de argumentos. Faltam mais alguns artigos para a gente terminar essa questão, e depois a gente já vai para a segunda questão, e algumas pessoas estão requerendo, têm um maior interesse, que é justamente sobre a essência de Deus, como é que Deus é, como é que a gente pode provar, né, a essência de Deus, a partir do ponto de vista natural, principalmente, propriamente dos efeitos para a causa, como Deus causa primeiro. Então é isso, se vocês estão gostando dos vídeos, curtam os vídeos, propaguem os vídeos, né? E até o próximo vídeo. Até mais.